Tema de hoje: negar a si mesmo. Marcos capítulo 8, versículo 34 diz: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disseram-lhe: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. O que significa a exigência de Jesus apresentada aos que aspiravam a ser seus discípulos, quando ele disse a si mesmo se negue? O que exatamente isso queria dizer? Desde o início da história humana, o grande conflito que nós humanos temos com Deus é uma guerra de vontades. O Senhor disse ao primeiro casal que não era da vontade dele que comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles escolheram sua própria vontade e comeram. A obediência é um requisito definido pelo Criador para regrar o seu relacionamento com a humanidade desde o início. E o perigo de comprometer isso tudo sempre residiu na vontade e no poder de escolha dos homens. Essa foi a razão pela qual Deus advertiu a Caim antes dele pecar. Gênesis 4:7 diz: Se você fizer o bem, não será aceito, mas se você não fizer, saiba que o pecado o ameaçará à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Nossos desejos carnais trabalham contrários aos propósitos divinos. Portanto, são contra nós. Nosso Senhor Jesus Cristo não veio apenas remover a culpa e a condenação do pecado. Ele veio para restaurar o propósito inicial, comprometido pela desobediência do homem e suas trágicas consequências. Mas é ridículo acharmos que pode haver a restauração plena de tudo o que o homem tinha antes da queda, sem que a mesma dimensão de obediência a Deus e plena sujeição ao seu senhorio seja restabelecida, como no princípio. O Evangelho de Cristo é uma mensagem de obediência. Temos tentado proclamar uma mensagem de fé desacompanhada da obediência. E isso não se harmoniza com a revelação bíblica. Aliás, por 2 vezes Paulo relaciona em sua carta aos Romanos a obediência com a fé. Romanos 1,5 diz: Por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Em Romanos 16:25 diz: Ora, aquele que tem poder para confirmá-los, pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Na verdade, há uma inquestionável conexão com as escrituras entre crer e obedecer. Cristo nos mandou pregar o evangelho a toda criatura e disse que os que crescem seriam salvos. Portanto, o Evangelho requer do homem uma resposta de fé. Mas o mesmo Jesus também ordenou que fizéssemos discípulos das nações e os ensinássemos a guardar, obedecer, cumprir, atender tudo o que ele havia ensinado. Fé e obediência andam juntas. Na Bíblia, crer significa não somente reconhecer a existência de Jesus, mas também obedecer à sua vontade e à sua palavra. Em Hebreus 5:9 lemos: E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que nele obedecem. Crer e obedecer. Com isso em mente,
É necessário reconhecer que a ordem de Cristo sobre negar a si mesmo não é uma mera tentativa de nos privar de algo supostamente bom, mas trata-se do princípio da obediência, sendo cultivado através do exercício de uma única coisa que pode barrar nossa inclinação ao pecado: o domínio próprio. Que o Senhor nos dê graça e nos ajude tanto a entender mais profundamente como a praticar esse princípio inegável do seu reino. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.